Testamento, se você é novo na igreja, se você não conhece muito a Bíblia, o Novo Testamento é a parte que fala da vida de Jesus para frente. A Bíblia se divide em duas grandes partes. Uma delas é o Novo Testamento. O Novo Testamento está do meio para o final, e no início tem 4 livros que contam a mesma história, vista com 4 óticas diferentes. 4 pessoas diferentes contam a história da mesma pessoa, que foi Jesus. E um deles é o Evangelho de João, capítulo 4. Versículo 31. Quem achou diz achei. Quem não achou diz socorro. Tem gente pedindo socorro, então alguém pode ajudar aí os salva-vidas de plantão. João capítulo 4, a partir do versículo 31. Eu vou lendo porque é um texto longo, e quando você for achando, você vai se colocando, né, a par aí da onde está. Talvez a minha tradução seja um pouquinho diferente da sua, mas vai dar para você acompanhar. Diz assim: entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer, algo de comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar aonde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tens feito. Indo, pois, ter com eles os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos temos visto e ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Que palavra poderosa, Senhor, que fala sozinha. Oh Deus, que a gente lê, a gente chora, a gente se ajoelha, a gente se arrepende, a gente cresce. Continua falando, Senhor. Muito obrigado pelo louvor dessa manhã, pela tua palavra que foi cantada nesse altar. Oh Deus, nós queremos, Senhor, ouvir a tua voz domingo após domingo, dia após dia, em nome de Jesus. Amém. 15 anos a igreja de Botafogo está completando. E nós estávamos compartilhando essa mesma mensagem no culto das 9. Claro que no culto das 9 é um tempo muito reduzido. Eu gostaria de tentar ter um desafio aí, de ter 5 pontos para falar com vocês. Vamos ver se vai dar. Mas 15 anos é tempo de várias coisas. 15 anos é tempo de celebração, amém? Quem pode aqui, é claro que graças a Deus eu digo isso, se eu pudesse abrir o microfone agora e dar oportunidade para pessoas que estão nessa igreja testemunharem do que Deus tem feito ao longo desses anos, eu acho que eu não precisaria pregar, amém? Quem desse lugar, você pode, se você quiser levantar a mão, tem motivos de celebração pela vida da Igreja Metodista de Botafogo? Glória a Deus. Então, isso significa que 15 anos, irmãos, é tempo de celebração. É tempo de celebrar. Tempo de olhar para trás e ver as vitórias que Deus tem dado a esse povo. Mas é tempo de reflexão. 15 anos é debutante, aquela festa que a menina, entre aspas, né? Porque hoje nessa sociedade moderna já está tudo muito precoce, mas enfim, 15 anos é a fase de mudança, é a fase de mudança de mentalidade, é a fase de refletir sobre vida, tomar decisões que vão influenciar a nossa escolha profissional, a nossa escolha conjugal, a nossa escolha, enfim, geográfica, porque às vezes você se muda para algum lugar e você vai acontecer alguma coisa. 15 anos é um tempo de avanço e 15 anos é um tempo de comprometimento. Essa é a minha visão desses 15 anos da igreja. E eu trouxe esse texto para vocês porque para mim esse texto fala sobre tudo isso, principalmente sobre comprometimento. Mas
A pergunta é: comprometimento com o quê? Porque esse é um perigo que as igrejas têm feito hoje. Tem gente se comprometendo com pastores. Eu não estou aqui para falar, pelo contrário, eu sou pastor. Eu levo muito a sério o chamado que Deus me deu. E eu entendo que um compromisso diante de líderes é muito importante, mas eu vejo coisas acontecendo de pastores que você não foi no culto do dia anterior, o cara vai lá de púlpito e detona você. Você foi visitar uma igreja de um amigo, o cara vai te botar em disciplina, porque isso para mim é uma vida de quase concorrência. As igrejas hoje estão se tratando umas às outras quase que como concorrentes e não como parceiras do reino de Deus. Então não é comprometimento com o pastor, não é comprometimento com a igreja metodista, porque nós, meus irmãos, aqui em Botafogo, somos uma folhinha. Quem fez a classe de integração já viu esse quadro. Aliás, hoje à noite nós começamos mais uma de classe de integração, 16 alunos, olha que benção, e nós vamos aí viver algo muito gostoso. Nós somos uma folhinha desse tamanho do reino de Deus, que está junto com a comunidade, com a igreja presbiteriana, com o batista, com Nova Vida, com a galera toda. Creia você na doutrina deles ou não. Se nós somos servos de Deus, com uma diferença doutrinária ou outra, eu quero crer que lá no céu vai estar todo mundo celebrando o Evangelho de Jesus, amém? Não vai ter quarteirão de metodista, ou quarteirão do batista, ou quarteirão do presbiteriano, não vai ter essa história. Graças a Deus por isso, né? Porque senão vai ser muito chato. Eu já conheço um povinho aqui, que às vezes é legal, às vezes chato. Se ficar no céu só com essa galera, eu quero conhecer gente nova. Então, meus irmãos, não é comprometimento apenas com a igreja metodista. É o comprometimento com o fato de dar mais dinheiro para a gente? Não, não é. Porque Deus não depende disso. Dar dízimos, dar ofertas. Aliás, você que congrega aqui na igreja, você sabe o que acontece no mês de setembro. Aniversário da igreja, nós sempre temos algo que vai começar na semana que vem, uma campanha de uma oferta especial, de aniversário para a igreja, algo espontâneo, de gênero. Isso é bom. Você vai separar, você vai receber o envelope, vai separar se você quiser, mas não é isso. Tudo isso é louvável. Mas Deus, Jesus, dá uma lição para nós nesse texto de compromisso, de comprometimento. E eu queria caminhar com esses compromissos nessa manhã. É importante a gente frisar que essa história que eu li aconteceu logo depois que Jesus fala com uma mulher samaritana. Uma mulher samaritana estava lá no poço para tirar água. Jesus vai lá, já estava num lugar que não era para ele estar, porque os judeus não se davam bem com os samaritanos, não era uma situação agradável, e ele já estava num contexto que não era para ele estar culturalmente falando. Ele vai lá, ele afronta uma cultura, porque ele fala com uma mulher, não era para estar falando, ele destrói a mulher em termos de vida, porque ele coloca às claras todos os problemas dessa mulher. A mulher estava no 5º casamento, já não estava mais com o marido que era o dela, uma confusão, e ele fala tudo. Então assim, ele faz aquilo não com o objetivo que muitas pessoas têm. Tem gente que gosta de apontar nossos defeitos para humilhar a gente, não é verdade? Aquela pessoa que conhece o seu ponto fraco, e quando você começa a crescer, quando você começa a galgar coisas maiores, a pessoa vai ali e fala: eu conheço você, você tem isso, você faz aquilo. Não foi essa a intenção de Jesus. Jesus chega e fala com a mulher para que ela pudesse perceber o quão poderoso ele é e o quão maravilhoso ele é. Aí começa a história que a gente leu. E o primeiro compromisso está logo nos primeiros versículos que nós lemos. Logo no versículo 32, 33. O primeiro comprometimento que Deus exige, quer de nós, igreja metodista em Botafogo. A gente está fazendo 15 anos. Talvez você esteja aqui há 2 meses, mas você está numa festa de aniversário, num mês de aniversário. O primeiro comprometimento, isso serve para você que está visitando a gente e talvez nunca mais volte aqui, porque, como eu disse, isso aqui não é compromisso com essa igreja, isso é compromisso que o Senhor demanda de você. O primeiro deles é compromisso com a comida de Deus. Nós temos que nos comprometer a nos alimentar daquilo que é saudável, não aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus. E aqui a barra já é pesada,
Porque Jesus chega e fala assim, o pessoal chega para ele e fala assim, vai comer. E ele vem e fala, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Aí os discípulos ficam naquela, alguém trouxe comida que a gente não viu? E aí Jesus chega e fala algo que tem uma palavra que muda tudo. Ele diz o seguinte, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Eu vou repetir essa frase, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Amém. Preste atenção no primeiro comprometimento que você tem que ter. É muito diferente o fato de conhecer a vontade daquele que te enviou, do fato de fazer a vontade daquele que te enviou. Você consegue perceber a diferença nas duas palavras? Conhecer a vontade daquele que nos enviou não necessariamente é bom. Fazer a vontade é um primeiro comprometimento para a gente parar para pensar. Por quê? Meus irmãos, quando tive um chamado de Deus para ser pastor da nossa denominação, nós temos uma obrigação que eu acho muito boa. Tive que fazer 5 anos de seminário, de estudo teológico. Muito bom, valorizo isso, acho importante. E eu recebi muito conhecimento. O que talvez você que talvez esteja nascido e criado numa igreja, principalmente as igrejas chamadas de históricas, metodistas, batistas, presbiterianas, luteranas, são igrejas que valorizam um negócio chamado escola dominical, que é algo maravilhoso. Eu me lembro desde pequenininho de fazer parte desse processo. Nossas crianças, graças a Deus, já quadruplicaram o tamanho, numérico. Hoje nós temos já, graças a Deus, 4 vezes mais crianças do que tínhamos há 1 ano e 4 meses atrás, e se Deus quiser, esse número vai quadruplicar algumas vezes ainda. Nós adquirimos conhecimento na escola dominical, nós adquirimos conhecimento no seminário, adquirimos conhecimento numa célula, adquirimos conhecimento num culto, adquirimos conhecimento vendo um vídeo no YouTube, adquirimos conhecimento ouvindo um debate numa rádio, às vezes mais confusão do que conhecimento, mas adquire também. Mas adquirir conhecimento não tem nada a ver com fazer a vontade do Pai, não é verdade? Eu conheço professores meus do seminário, que sabiam coisas da Bíblia que eu nunca imaginava que estava lá dentro. E olha que eu já li a Bíblia algumas vezes. E o cara vinha com uma situação cultural, hermenêutica, aquelas palavras que teólogo gosta de usar, e coisas maravilhosas. Eu falei, caramba, de onde ele tirou esse coelho da cartola? Mas às vezes eu analisava a vida dessa pessoa, no 3º, 4º casamento, não consegue pastorear uma igreja, a igreja que começa a pastorear, quebra, acaba, não vai para frente. E eu olhava e falei, é um ótimo professor, mas ele está me formando para ser pastor, e eu não consigo ver uma referência pastoral nessa... E era uma confusão na minha cabeça. Isso acontece, gente. Às vezes eu vejo pessoas que se convertem, e elas se convertem, e 2 meses depois elas estão voando no Evangelho, evangelizando e trazendo gente para a igreja e fazendo acontecer. E olha, pessoas que estão aí há 15, 20, 25, 30 anos, conhecem a Bíblia de trás para frente, e não conseguem fazer a vontade do Pai. Há 15 anos, essa igreja se reúne, não necessariamente nesse lugar, porque a igreja começou aqui na Rua da Matriz, aqui do lado. Mas há 15 anos essa igreja tem se reunido, e a minha pergunta é: Deus espera de nós comprometimento. E o primeiro compromisso que nós temos que ter é com a comida dele. E a comida dele, meus irmãos, minhas irmãs, não é doutrina, que é muito importante, que é bom saber, que é bom conhecer, mas a comida que Jesus tem para mim e para você, a boa comida é: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. E essa é a primeira pergunta que eu tenho para você. Você está comprometida em não somente conhecer? Tem gente que não perde uma aula da escola dominical, isso é uma bênção, mas não abre a boca durante a semana para falar daquilo que tanto aprendeu, para compartilhar.
vê uma situação de miséria do seu lado, uma pessoa precisando de ajuda, uma pessoa precisando de dinheiro, Deus tem duas maneiras de resolver aquela situação ali: fazer dinheiro cair do céu, mas se fizer cair do céu, vai dar briga, porque vai ver um monte de gente, vai ver o dinheiro caindo e vai querer pegar. Ou usar pessoas como eu e você, em circunstâncias que ninguém vai ver, para que a vontade dele seja feita. Vocês estão entendendo? Tem situações na sua vida que só você conhece. Fazer a vontade do Pai é pegar aquele conhecimento e colocar em prática. Quem já foi em palestras aqui, talvez já tenha vivido essa situação. Como é que é? Fórum, seminário, talvez na tua área de trabalho. Aí você vai lá e aí tem aquelas pessoas bambambãs, tal, não sei o que, e o cara vai dar uma palestra e faz aquilo. Aí você senta cheio de expectativa, porque aquele cara é o bambambam, conhece tudo e mais pouco, e a palestra não rende. Não fala bem, é chato, dá vontade de dormir, dá sono, não é verdade? Porque tem muito conhecimento, mas não faz a coisa acontecer. E ao mesmo tempo você está naquele fórum ali, naquele simpósio, aí vai uma pessoa que você não estava dando nada, e ela fala aquilo, e ela te mostra exemplos, ela mostra coisa prática, e você, rapaz, eu nunca tinha pensado nisso na minha área de trabalho, porque são pessoas que não estão preocupadas necessariamente em conhecimento apenas. Quando eu estava no segundo grau, eu descobri um texto que eu pude ter argumento bíblico para brigar com meus pais quando eu não queria estudar. Eclesiastes capítulo 12, nos últimos versículos diz: não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. E aí quando minha mãe vinha com aquela história: filho, prova amanhã, eu falei: mãe, eu estou seguindo a vontade do Senhor. Não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Já estudei, mãe. Claro que é outro contexto, né, irmão? Não é isso, mas assim, a gente sabe que a própria Bíblia fala isso. Esse texto foi escrito por Salomão, um homem que viveu o que ele viveu, e no final falou: tudo é vaidade. O conhecimento é importante, mas fazer a vontade do Pai é vital para as nossas vidas. A minha pergunta é: você que congrega nessa igreja, você que caminha nessa igreja, está comprometido a fazer a vontade do Pai? Do teu trabalho, na tua casa, com pessoas ao teu redor. Segundo nível de comprometimento que esse texto traz para nós, a partir do versículo 35, ele mostra um compromisso com o tempo de Deus, que é diferente do nosso. Jesus, ele traz, logo depois dessa charada que ninguém entendeu nada, que comida é essa que você vai comer, ele fala: minha comida é fazer a vontade do meu Pai, isso me alimenta, isso me sustenta. Porque, meus irmãos, é verdade, quando a gente está numa igreja, só naquele ato de mão única, eu quero receber. Hoje em dia o evangelho é muito egoísta. As letras de cânticos que a gente canta em muitas igrejas são egoístas. Eu quero, me dá, eu tenho direito, eu tomo posse, eu não sei o que. É um egoísmo que não é bíblico. É um egoísmo de você não quero olhar para ninguém, sou eu e Deus. É uma verticalidade que não é bíblica, porque os dois maiores mandamentos segundo Jesus, um é vertical, mas o outro, semelhante ao primeiro, é horizontal. Você ama a Deus acima de tudo, mas ama o teu próximo como a ti mesmo. Não dá para fazer um sem o outro. E a teologia de hoje, as igrejas, as músicas, as pregações são todas: não, você vai conseguir, você vai sozinho, resolve, canta essa música de autoajuda espiritual, e se esquece de se alimentar e de se nutrir fazendo a vontade do Pai. Eu conheço pessoas que estão na igreja e já viram decepções, já viram problemas, mas sabe por que não saíram da igreja? Porque estão fazendo a vontade do Pai, e isso as alimenta, isso as deixa alimentadas. Segundo compromisso, o tempo de Deus. Jesus chega e fala assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu vos digo, levantai os vossos olhos, vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Não há nenhuma comprovação, nenhum estudioso, nenhum teólogo, nenhum estudioso bíblico pode comprovar se isso aqui foi algo real, que faltavam realmente 4 meses para a ceifa, ou seja, isso diria que ele estava falando isso aqui no mês de dezembro, porque normalmente as ceifas eram feitas nos meses de abril, ou se isso aqui era um provérbio, ou uma ilustração, ou algo que Jesus resolveu falar. Mas isso não importa. O que importa
é parar para pensar no tempo de Deus. Jesus estava olhando e estava pregando para um povo que aparentemente não estava preparado para receber a palavra dele. Lembrem-se de com quem Jesus falou? Uma mulher samaritana, uma mulher que nem era do povo dele. E aí nesse momento junta um monte de samaritano que essa mulher convida, e Jesus começa a falar para aquele povo, e ele chega para aquele povo e fala: olha, vocês estão achando que vai demorar para ceifar? Eu falo o seguinte: a ceifa é agora. Essa palavra é uma palavra para a gente. Nós estamos fazendo 15 anos como igreja, e eu celebro ao Senhor há 1 ano e meio como pastor dessa igreja por vitórias que eu tenho visto nela, mas eu me arrependo por velocidades de algumas coisas que podem estar mais rápidas. Às vezes a gente fica naquela preocupação: quando chegar o momento, quando a estrutura melhorar, quando a arrecadação da igreja subir, quando isso, quando aquilo. Na época da ceifa, eu vou trabalhar mais. Quando o meu mestrado acabar, quando o meu problema na minha empresa acabar, quando a minha discussão com meu marido acabar, aí, Senhor, eu vou trabalhar mais para o teu reino. E aí Jesus vem para a gente e fala o seguinte: você está achando que faltam 4 meses para isso acontecer? E eu te digo o seguinte: o tempo é agora. O tempo de falar do meu evangelho, o tempo de fazer a vontade do Pai. Mas a minha vida não está perfeita, Deus. A minha vida ainda não está arrumadinha como eu programei. Esse é o problema. Porque nós programamos a nossa agenda de uma forma muito racional, e de vez em quando a gente abre um espaço para o sobrenatural de Deus. Jesus, ele fazia exatamente o contrário. Ele tinha uma agenda, mas ele estava sempre aberto ao sobrenatural. Ele sempre mudava a agenda dele. A agenda de Jesus estava indo para um lugar, parava, atravessava o mar, ia lá e libertava um endemoniado gadareno, aí fazia, aí voltava, aí continuava, depois abria, fazia não sei o que, conversava com uma mulher no poço, aí diz a Bíblia, logo depois que eles pediram para ele ficar lá, ficava mais um pouquinho lá. A agenda de Jesus era feita, o tempo de Jesus era feito olhando lugares onde os campos estavam prontos. E essa é a minha pergunta para você: que compromisso você tem tido de ceifar, de levar o Evangelho de Jesus? Jesus já te livrou de tanta coisa. Amém. Jesus já fez tanta coisa pela tua vida. Amém. Jesus já te deu tantas situações claras e às vezes um pouco obscuras de amor. Amém. Amém. E a gente às vezes fica esperando um anjo cair do céu. Eu fui pregar no encontro de filhos de pastores um dia desse, e aí eu fiquei falando isso lá sobre chamado. Eu falei: a gente fica esperando um anjo cair do céu, chegar de madrugada na nossa cama, puxar o nosso pé e falar: olha, meu filho, eis que te digo, o teu chamado é esse. Meus irmãos, cá para nós, se um anjo aparece para você de madrugada, se fosse eu, ia morrer de medo, porque a Bíblia sempre diz a mesma coisa. O anjo aparecia, dizia: não temas. Imagina, tu está andando, está parado, vai dormir, aquele silênciozinho do bar, aparece um anjo, até você saber se é anjo ou se é demônio, já está preocupante. Tem gente esperando isso. Aí eu vejo um Neemias da Bíblia, um Neemias que entendeu esse negócio aqui, que o tempo do Senhor é um tempo de colheita para agora. Neemias vê uma situação devastadora com seus amigos e parentes, e ele chega para Deus. O capítulo 1 de Neemias é maravilhoso. Ele chega para Deus depois de chorar, depois de se arrepender, ele vira para Deus e ele se convida. Ele fala: Deus, se eu puder, me coloca nessa festa, me deixa aí. Não veio anjo falar, não veio igual Jeremias, igual Samuel, né, a voz do Senhor, veio Moisés, uma brasa ardente, que não aconteceu nada disso com Neemias. Neemias estava numa boa, servindo ao rei, ouviu uma notícia ruim, começou a chorar e falou: Deus, eu quero entrar nessa jogada. E foi quem foi um dos maiores heróis da fé, na minha opinião. Um líder maravilhoso, digno de estudos para empresas multinacionais, de maneira de liderar. O tempo de Deus te diz o seguinte: os campos estão prontos para a ceifa. Está na hora de você arregaçar as mangas e ceifar. Está
Está na hora de você olhar para a sua família, para o seu filho, para o seu trabalho, para onde Deus tem colocado você e ser um evangelista, uma mulher de Deus, um homem de Deus. Está na hora de você se comprometer, não com uma igreja, não com uma denominação, não com um pastor, porque, meus irmãos, eu conheço gente que mora, eu estava falando do amor de Deus para uma pessoa que mora em Seropédica. Você acha que eu vou convidar ele para vir para Botafogo? Fazer esse sacrifício de sair lá de Seropédica todo final de semana? A primeira coisa que eu falei, meu irmão, Deus é a pessoa mais importante da tua vida. Deus estando com você, vai e arruma uma igreja perto da sua casa e congrega lá e seja abençoado, seja abençoado. Essa é a vontade do Senhor. Compromisso com o tempo de Deus. É importante que você saiba disso. Terceiro compromisso: humildade e responsabilidade. Versículo 37 diz: um é o que semeia, outro é o que ceifa. Paulo, em uma discussão teológica, chega para os seus amigos, e quando um estava brigando para defender o outro, ele fala: um planta, outro rega, o outro colhe, mas o crescimento vem do Senhor. Meus irmãos, se nós estamos aqui há 15 anos, se você está aqui nessa igreja há 2 meses, há 3 meses ou há 15 anos, isso só está acontecendo. Se eu sou pastor dessa igreja há 1 ano e 5 meses, isso só está acontecendo pelo trabalho sacrificial de outros homens e mulheres que passaram por aqui ao longo desses 15 anos. Nada do que acontece hoje poderia estar acontecendo se antes de eu estar aqui como pastor dessa igreja, e talvez você estar aqui como membro dessa igreja, pessoas não tivessem se ajoelhado, chorado, errado, acertado, pedido perdão, se reconciliado com outras e vivessem o evangelho de Deus para que essa igreja fosse o que ela é hoje. A maior bobagem das pessoas, a maior bobagem minha como pastor é catar as vitórias para o meu ministério. Eu morei 7 anos na Europa, no ministério árabe, numa terra árida, seca, e sabe o que eu mais fiz lá? Plantar para outros missionários colherem e colher frutos de outras plantações de outros missionários que estavam lá antes de mim. Pessoas se convertiam na minha igreja, pessoas aceitavam a Jesus na minha igreja, pessoas eram dominadas pelo amor do evangelho na minha igreja. Você acha que isso é mérito meu? Isso é mérito de homens e mulheres que já estavam evangelizando essas pessoas há anos. E eu evangelizei pessoas que a princípio ainda estavam longe da igreja, mas eu quero crer, para a honra e glória de Jesus, que essas pessoas vão ser alcançadas no ministério de alguém. O compromisso que nós temos que ter é um compromisso de humildade e responsabilidade, de olhar essa igreja aqui, valorizar os pastores que já passaram por ela. No início, quando eu cheguei aqui, 6 meses depois, algumas pessoas entraram numa coisa natural, de comparação. Ah, pastor, isso não era assim antes, para o bom e para o ruim. Vinham falar para elogiar e vinham falar para criticar. Eu falei: minha irmã, meu irmão, eu quero ouvir todas as críticas, todas as sugestões, mas saiba que não existe comparação no reino de Deus. Um planta, outro rega, outro colhe, mas o crescimento vem do Senhor. Amém, Jesus. Amém. Se nós temos as crianças agora, queridos, crescendo assustadoramente, graças a Deus por isso na nossa igreja, é porque homens e mulheres se doaram sacrificialmente quando tinha uma ou nenhuma. Amém, Jesus. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu vi o melhor que eu podia ver. Uma classe de crianças preparada, a lição organizada, tudo pronto. Sabe quantas crianças tinham lá dentro? Nenhuma. Pô, pastor, é o melhor? É, porque eu vi a excelência da liderança com a qual eu ia trabalhar. Amém, Jesus. Eu olhei para aquela mulher que estava ali, não vou falar o nome dela, eu olhei para ela, não falei nada, mas fui para minha casa, me ajoelhei e fui louvar ao Senhor. Falei: Senhor, se essa pessoa está preparada para preparar uma aula, para deixar tudo organizado, para fazer algo com amor, com excelência, e nenhuma criança aparecer, essa pessoa está preparada para receber 80 crianças. Amém. Então começa a mandar. Foi essa a minha oração, porque às vezes a gente é injusto com Deus. Quando eu cheguei aqui na igreja, foi a pergunta que eu fiz para a liderança: nós queremos crescer? Queremos, eu também quero, mas nós estamos preparados para crescer? Se Deus mandar 100 pessoas aqui domingo que vem, a gente vai poder acolher, a gente vai poder amar, a gente vai poder consolidar? Não sei, pastor, então vamos caminhar. Vamos ver o que precisa ser feito.
Nós precisamos ser humildes o suficiente para saber que um planta e o outro rega, e o outro ceifa, e essa igreja está há 15 anos assim. Se eu for pastor dela nos próximos 10, 15 anos, espero que continue assim. Se eu for nomeado para outra igreja daqui a 4 meses, espero que ela continue assim. Amém? Amém. Quarto ponto, e nós estamos acabando. Versículo 40. Depois de toda essa alegria, indo pois ter com eles os samaritanos que viram essa maravilha toda, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. Compromisso com o seu povo. Compromisso com a igreja, compromisso com as pessoas, compromisso com os ministérios, compromisso com o que acontece aqui. Agora sim eu falo da igreja de Botafogo. Se você está nos visitando, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Leve um abraço para quem você quiser, para o seu pastor, para a sua liderança. Mas se você está tomando a decisão de congregar nessa igreja, eu quero falar uma coisa para você. O meu estilo de liderança é uma liderança totalmente invertida, onde os líderes servem aqueles que estão entrando na igreja. Se você quer posições, quer cargos nessa igreja, quer assumir alguma liderança dentro dessa igreja, ouça e decore um versículo bíblico que diz: importa que ele cresça e que eu diminua. Amém. Se você assumir isso na tua vida, se você decorar isso, entender o valor espiritual disso e servir essa igreja para que um não convertido entre aqui, isso significa o que, pastor? Significa que não necessariamente essa igreja vai ser do jeitinho que você gosta. Aliás, isso foi uma das coisas que mais mudou na minha vida. Quando eu tinha 17 para 18 anos, eu acho que se eu encontrasse o Gustavo com 17 para 18 anos entrando nessa igreja hoje, esse Gustavo ia ter problema comigo e eu ia ter alguns problemas com ele. Porque eu era muito intolerante. Para mim só servia a música que eu gostava, só servia o louvor que eu curtia, só servia fogo e glória. Eu sou da época do David Keelan, não sei quem lembra do David Keelan, é a minha geração. Era fogo e glória, eu só queria ir em louvor profético e ficava reclamando por que minha igreja não era um louvor profético todo domingo e tal, não sei o que, e só queria aquilo. E ao longo da minha vida e com o meu chamado pastoral, eu comecei a perceber a beleza do Evangelho, que não está na minha igreja, mas na igreja do povo de Deus. Eu tive uma experiência em Paris que mudou radicalmente os meus conceitos. A gente alugou um teatro todo moderno, todo bacana, do jeito que eu gosto, Louvor pop rock, louvor estilão, né? Aqui na igreja é muito eclético. Nós temos, domingo passado a gente estava cantando a música nova da Hillsong, que é uma bênção, e aí a gente tem uma galera aqui que gosta do Logos, né? Dos Vencedores por Cristo. Então vai de Hillsong a Vencedores por Cristo. É bom isso, eu gosto disso. Teve uma época da minha vida que eu não gostava não, que só podia ser, na minha concepção, a nova do David Keelan. E ai do pastor que me contrariasse. Ia ter problema com esse pastor. Graças a Deus eu não sou ovelha do meu pastor hoje. Meu pai deve ter sofrido na minha mão, porque ele era meu pastor durante algum período desse. E aí eu cheguei em Paris e aluguei um teatro top, lindo, botamos iluminação, botamos tudo, som bacana, tal, não sei o quê, e começamos ali aquele mover mais moderno do jeito que eu sou, do jeito que eu pessoalmente sou. Ok, começamos, aí uma menina levou o pai dela na igreja, um francesão. E qual era o meu objetivo? Ter o som que eu queria ou ver pessoas se convertendo? Deveria ser ver pessoas se convertendo. E aí o pai dela foi na igreja, olhou, tal, beleza, foi embora, ok. E ali, gente rock and roll comendo solto, tal, igreja modernona, não sei o quê. E aí a gente foi batizar essa menina. E quando a gente foi batizar essa menina, eu tinha muito problema no teatro, porque a gente tinha horário, 1h da tarde tinha que esvaziar tudo, e aí tinha que limpar a sala, porque a outra peça vinha, era um teatro, funcionava normal, e a outra peça, o pessoal vinha com os atores para botar cenário, e eu tinha que montar um batistério. Eu gosto de batizar por imersão, pessoalmente gosto, acho bonito o símbolo, então eu fazia, eu trouxe todo, botava um batistério, era uma confusão, tira água, bota água, não sei o quê. Estava dando muito trabalho aquele negócio. Eu virei para um amigo meu, a contragosto, que era pastor de uma igreja batista clássica, histórica, uma capela daquelas assim, de 250 anos.
Falei, posso usar a tua igreja para batizar uma galera da minha igreja? Pode. A parte ruim da história foi que ele falou assim, eu só não sei se o nosso batistério funciona, porque tem tantos anos que a gente não usa. Isso foi muito triste mesmo. Eu cheguei lá, tudo que vocês possam imaginar estava dentro do batistério. Todo entulho que a igreja não usa mais estava lá dentro. E fui tirando bateria velha, enfeite de Natal, enfeite de Páscoa, aqueles sacos que a criança já virou jovem, mas na época ela ainda era criança, usava aquela roupa. Tá? Eu falei, gente, você não usa esse batistério? Não, há uns 10 anos a gente não usa. Isso foi muito triste ouvir. Mas enfim, fiz, aconteceu, funcionou, batizamos. Aí vem o pai da menina e fala para mim assim, interessante, porque eu estava desconfiando da igreja de vocês. Aí eu olhei, como assim? Nunca vi isso. Entrei num teatro, num subsolo, um troço todo diferente, um troço que eu nunca entendi. Não sei que história é essa, minha filha entrando numa roubada, numa seita maluca aí, não sei de onde vocês vieram, não sei de onde vocês são. Francês é assim, é desconfiado. E ela me chamou para vir no batismo dela, eu não queria de jeito nenhum, porque eu não gostei da igreja. Falou assim mesmo para mim, na lá. E eu olhando e ouvindo, né? Falei, será que vem coisa boa dessa história aí? E veio. E ele virou para mim e falou tudo que eu não esperava ouvir. Ele falou, mas quando o batismo foi aqui, eu cheguei nessa igreja, e vi uma igreja de 250 anos, uma igreja histórica, consolidada, que não começou ontem, uma igreja que tem toda uma estrutura e papapá, ppp, e eu não ligo para isso. Por causa daquela simbologia, aquele homem passou a congregar na nossa igreja. E aquilo mudou meus paradigmas. Porque a gente tem que mudar o nosso questionamento, é um compromisso. Os samaritanos, que nem eram povo pertinho, chegam para Jesus e falam, fica mais com a gente. Sabe o que Jesus faz? Muda a agenda dele, muda os compromissos dele e fica. A gente tem que parar de questionar o seguinte, é a minha igreja do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero, e tem que começar a fazer a seguinte pergunta, é o meu culto preferido, ou é o culto que vai demonstrar de melhor maneira a expressão do reino de Deus no meu bairro? Essa é a pergunta. É o culto que eu me alimento, que eu gosto, que eu curto, ou é o culto que eu posso chamar meus vizinhos e trazer para dentro, e eles vão pelo menos entender o que está acontecendo ali dentro? Porque, meus irmãos, eu era daqueles, eu gosto desse negócio, eu falo isso com muito temor. Meus irmãos, eu gosto de manifestações do Espírito Santo, gosto de manifestações sobrenaturais, sou batizado com o Espírito Santo, recebi o dom de línguas, nunca pedi, mas eu tenho isso. Gosto desses moveres, mas eu sei, como dizia Paulo, que se eu trouxer alguns amigos meus num mover desse giraia, que está todo mundo rodando e tal, não sei o que, meus amigos nunca mais voltam. E se eu trago meus amigos para um culto que dura 3 horas e o filho ali brincando, eles não voltam mais. E aí a minha pergunta, o meu comprometimento tem que ser esse. O que vai fazer a minha igreja ser relevante para aqueles que não conhecem o Evangelho de Jesus, poderem entrar aqui e serem consolidados com a palavra de Deus que transformou a minha vida. O gosto eles vão achar, eles vão comprar o CD que quiser. Tem CD para o Logos, tem CD para Hilson, tem CD para todo mundo. Não é verdade? Isso aí, hoje em dia, o meio gospel está muito eclético. Mas o reino de Deus se manifesta quando eu vejo uma criança de 12 anos congregando na mesma igreja de uma senhora de 90, e a gente consegue olhar para aquilo ali e falar, assim vai ser o céu. Amém. Não é a minha música nem a dela, não é o meu estilo nem o dele, é o estilo que mais vai refletir o reino de Deus. É o estilo que uma empregada doméstica senta do lado de um diretor de uma multinacional e os dois podem levantar suas mãos, um universo completamente diferente, e dizer, louvado seja o nome do Senhor. Porque assim vai ser no céu. É compromisso com o povo, é compromisso com aquele que você está olhando ali do teu lado, que mora do lado da tua casa, você está sendo mega abençoado na tua célula e nunca chamou. E o último compromisso, nós vamos ceiar nessa manhã, mas eu não posso, já que eu vim até aqui, tem que acabar. Versículo 39 a 41, depois disso tudo, diz a Bíblia, muitos mais creram nele, por causa da sua palavra, e diziam à mulher, nós não cremos por causa do que você, já não é pelo teu dito, já não é pelo que você nos falou, mas é pelos, nós temos ouvido, e sabemos que ele é verdadeiramente Filho de Deus.
O último compromisso, irmãos, que nós precisamos ter para essa igreja crescer de forma saudável, de forma bonita. É lindo fazer aniversário e é momento de pensar nisso. É o compromisso com a proximidade da presença de Jesus. Porque tudo isso é bonito. Ter uma igreja relevante, bacaninha, conhecedora, mas se a gente não tiver proximidade com o Espírito Santo de Deus, vira tudo mecânico. E o Espírito Santo de Deus tem que entrar nesse lugar aqui, tem que entrar na tua vida, e você tem que viver isso. A mulher samaritana se converte, chama os amigos e fala: ó, vem ver o que eu ouvi. Aí os amigos dela falam: não precisa mais me falar nada, porque não é mais pelo que você me falou, mas é porque eu mesmo estou ouvindo que eu creio que Jesus é Deus. Amém, Jesus. A gente tem que estar numa igreja, a gente tem que viver um evangelho de proximidade com Jesus. Não é proximidade com teologia, não é proximidade com uma coisa ou outra, é proximidade com o próprio Deus. A única religião do mundo que te dá o privilégio de ter acesso direto, sem intermediário, ao próprio Deus, é o cristianismo, e às vezes a gente não toma proveito disso. E se o pastor não jejuar, e se o pastor não orar, a minha oração não serve. Querido, querida, o teu compromisso é de botar o teu joelho no chão, Amém, o teu joelho no Jesus. chão todos os dias, falar: Senhor, abençoa a minha Amém, vida, eu quero Jesus. proximidade contigo, eu quero proximidade com o povo, eu quero proximidade com a minha igreja. Eu acho lindo ver, meus irmãos, os ministérios acontecendo, mas ainda é muito pouco. Mas isso não pode ser obrigação, porque se a gente obrigar todo mundo aqui por obrigação, se não fizer, vai ficar em disciplina, já não serve. O teu serviço no ministério tem que ser porque você ama tanto Jesus, Amém, Jesus. ama tanto o Espírito Santo, que você não consegue fazer diferente. A tua oferta aqui no altar tem que ser porque Jesus é tão maravilhoso na tua vida. Jesus te fornece tudo que você tem, Jesus provê tudo o que você é, que o mínimo que você faz, fala: Senhor, é insignificante, mas está aqui. Minha oferta, meu dízimo, por amor a você, não é por obrigação, não é por regra, não é porque meu pastor vai me olhar de cara feia se eu não for lá no altar, é porque eu te amo, Jesus. Amém, Jesus. É dessa maneira que a igreja de Botafogo, se Jesus não voltar antes, vai passar os próximos 15 anos da vida dela nessa curva de crescimento. Amém, Jesus. É dessa maneira que a nossa classe de integração, que hoje vai começar com 16 novos membros, daqui a pouco vai ter que ter 2, 3, com 15, 20 cada um, em nome de Jesus. Amém. Mas só vale a pena se for dessa maneira, comprometidos com quem Ele é, comprometidos com o tempo dEle, comprometidos com o alimento dEle, comprometidos com a palavra dEle, comprometidos com o povo dEle, comprometidos com a sua presença. Amém? Amém. Parabéns, Igreja Metodista de Botafogo. Eu estou ceifando coisas que outros pastores e outras pessoas semearam nessa terra. Hoje é a época de eu ceifar, como líder dessa igreja. Isso é uma grande bênção para mim. E nós temos que ser humildes o suficiente para saber que o Senhor Jesus é o dono dessa igreja.